método te ajuda nesse sentido, você com certeza vai ter muito sucesso. E num tempo muito mais rápido do que você imagina. A Michele Varela, que foi minha aluna, uma querida, super competente, ela usou o método Psi. Em um mês, ela fechou 3 contratos de consultoria. 3 em um mês. Nunca tinha trabalhado na consultoria. Porque às vezes pode pensar assim, mas eu vi que eu tinha experiência de consultoria. E eu tenho também uma querida aluna que a semana que vem ela vai dar um depoimento aqui, ela vai fazer uma live comigo e vocês vão poder comprovar o que eu estou dizendo para você. Ela chama Leopoldina, Léo, super competente, ela já estava trabalhando com consultoria, aí ela passou algumas questões pessoais, deu uma afastada da consultoria, eu já a conhecia, porque ela já tinha feito uma outra formação comigo em São Paulo, ela me viu, acho que, não sei se no Instagram, no Facebook, ela me viu e falou, Ana, eu conheço o teu trabalho, eu conheço você, eu quero fazer a formação com você de novo, essa formação com você. E ela retomou na consultoria. Ela vai contar para vocês, eu faço questão que vocês assistam a live dela semana que vem, para vocês ouvirem da boca dela o que eu vou contar aqui agora, que ela já me autorizou a contar. Em menos de 3 meses, ela já conseguiu fechar proposta de palestra, de pesquisa de clima organizacional. Quase com essa pesquisa de clima organizacional, ela quase bateu a meta dos 10K, faltou pouquíssimo, tá? Ela já está fechando outras consultorias na cidade onde ela mora. Por quê? O que ela disse para mim, né, na conversa que eu tive com ela? Ana, o método é decisivo. E aí foi interessante que ela pegou, fez a proposta, eu mentorei ela, tal, como que ela, né, iria encaminhar algumas dúvidas que ela tinha, tal. Quando ela chegou na negociação com a empresa, ela falou assim, Ana, a empresa está pedindo desconto. E ela postou lá na comunidade de aprendizagem, que a gente tem no Facebook, que é onde eu esclareço as dúvidas mais práticas, né, delas. Eu falei para ela assim, não, você não vai dar desconto. Aí eu falei para ela a estratégia que ela deveria usar, né? Essa estratégia é uma estratégia que faz parte do método Psi. Falei, não, você vai fazer dessa forma. E falei, orientei ela como ela deveria fazer. Ela fez, e foi tão interessante que a empresa fez um pagamento para ela, mantendo o preço. Entendeu? O que a empresa queria era só as condições de pagamento de uma forma diferente. E deu tudo certo e ela fechou o trabalho. Né? E é um valor bem significativo de uma pesquisa de clima organizacional. Então, veja, a Léo, em menos de 3 meses que ela retomou para a consultoria, ela tendo usado o método, ela está tendo resultados de uma maneira muito mais rápida, fácil e segura. Então, essa é a função do método. A função do método não é atrapalhar a tua vida, a minha vida. É igual fazer um bolo. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é o exemplo mais simples e mais concreto que tem. Eu vou fazer um bolo se eu não tenho a receita e nunca fiz bolo. Tá? Não vale assim, por exemplo, a minha mãe, que tem trocentos anos de cozinha, uma cozinheira de mão cheia, faz bolo sem receita. Não vale, a minha mãe não vale. A sua também talvez não vale. Mas digamos uma pessoa que nunca fez bolo, nunca fez o bolo na vida dela. Ela vai fazer um bolo, ok? Se ela não tem a receita do bolo, ela corre o risco de perder os ingredientes, perder tempo, o bolo não ficar bom, o bolo não crescer, ela corre um monte de risco. Porque ela vai meio assim, tem que pôr isso, fermento, põe o fermento primeiro, não deixa para pôr por último, aí já começa a crescer a massa, já... Então, você percebe que até para fazer um bolo, você precisa ter um método. O fermento, você sabe, a gente nunca coloca no início da massa, a gente sempre coloca por último, e depois que você colocou o fermento, você não bate na batedeira. Você levemente mexe a massa,
leva no forno pré-aquecido e tarari, tarará. É um método. E aí você tem o resultado que você quer ter. Agora, conseguiu empresa cliente, teve um método para chegar até a empresa, teve um método para fazer entrevista, teve um método para elaborar a proposta e não cair no golpe da proposta, teve um método para precificar o teu serviço, dar preço para o teu serviço. É extremamente importante. Esses dias, né, uma aluna também, ali na comunidade de aprendizagem, perguntou assim, eu tenho uma palestra para fazer, quanto que eu devo cobrar? Aí a pergunta que eu respondo, né, eu tenho um compromisso com as minhas alunas de responder em 24 horas úteis. Elas postaram ali, no máximo em 24 horas úteis eu respondo. Aí eu percebi, né, pela pergunta dela, eu falei, ela não está assistindo, ela não assistiu a oficina do Pilar Serviço Contratado. Porque se ela tivesse assistido a oficina, que está lá no Hotmart, ela já saberia, oficina de aprendizagem, ela já saberia como fazer a precificação. Aí eu falei, fulana, acho que ela não está me assistindo aqui hoje não, mas se tiver, eu não estou falando o nome dela, está tudo certo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rápido. Aí eu escrevi. Ela é super querida, super aberta, feedback, é bem tranquilo lidar com ela. Falei, fulana, você assistiu à oficina de aprendizagem Serviço Contratado? Assista, porque lá tem o método para você precificar o seu serviço, definir o preço, tem um método para isso, isso. E fui, né, para elaborar a proposta e tal. Ela, Ana, não assisti. Eu vou assistir. Eu já saquei que não tinha assistido. Por quê? Porque se ela tivesse assistido, ela já sabia como fazer. Porque lá na oficina de aprendizagem tem um método para precificar o serviço. E assim, não tem como eu falar para ela, cobra tanto. Ela está em São Paulo, eu estou em Curitiba, são mercados diferentes. Então, ela vai precisar usar um método para poder definir o preço do serviço dela com base na realidade que ela está. Se você está no interior, né, por exemplo, a Michele Varela, ela mora em Juazeiro do Norte, no Ceará. Lá em Juazeiro do Norte, eu não posso falar para a Michele cobrar o mesmo preço que eu cobro aqui, ou que outras profissionais cobram numa palestra. A Michele considerou, para dar o preço para o trabalho dela, a realidade em que ela estava. Só que ela tinha um método para poder definir esse preço.